Fala, nação! Saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo, hoje dia 23 de fevereiro de 2026, segunda-feira. Flamengo ontem conseguiu uma vitória aí sobre o Madureira, depois de um primeiro tempo muito ruim, mas conseguiu no segundo tempo fazer 3-0 no Madureira e encaminhou aí a classificação para a final do Carioca, semifinal realizada ontem no Maracanã às 8h30 da noite. E no vídeo de hoje a gente vai olhar os melhores momentos desse jogo, vamos também analisar a repercussão aí da imprensa, da coletiva do Filipe Luís, vamos aqui comentar essa coletiva. Então, antes da gente falar de tudo isso e falar um pouquinho mais sobre esse jogo de ontem, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, comenta aqui também, deixa nos comentários aqui o que você achou da atuação do Flamengo no dia de ontem, se inscreve também no nosso canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma atualização aí do noticiário do Flamengo ao longo da semana, tá certo, nação? Eu sou o Rafão, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Pauta do Mengão, e vamos aí acompanhar os melhores momentos do jogo de ontem. O Flamengo ontem fez um primeiro tempo abaixo aí da expectativa, parecia que a equipe estava sonolenta no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Filipe Luís deu uma mexida na equipe e parece que o que mexeu mesmo, o que mudou, foi assim o ímpeto dos jogadores que voltaram um pouco mais ligados aí no jogo e conseguiram aí fazer um placar aí de 3-0 e adquirir uma boa vantagem para o segundo jogo da semifinal. Tentativa aí do Carrascal, boa defesa do goleiro. Tentativa agora do Pedro, boa defesa também. O Pedro tinha que ter estado cruzado no outro lado, chutou no canto do goleiro, facilitou a vida do goleirão. Aí o juiz apitou, foi os dois melhores lances aí do primeiro tempo, a do Carrascal e a do Pedro. E agora sim o segundo tempo de partida. A Arrascaeta entrou na equipe, o Lino também substituiu o Cebolinha, que fazia boa partida. O gol aí do De La Cruz, bola sobrando ali na entrada da área, De La Cruz meteu-lhe a chibata e conseguiu fazer um belo gol. Agora a tentativa do Pedro, parando de novo no goleiro. Gostei muito da atuação também do Everton Araújo. Deu uma consistência ali no meio de campo, jogando muito bem o menino. Aí o lance do pênalti. O juiz analisou no VAR, um pênalti aí no Samuel Lino. Teve que ir para o VAR. No primeiro momento o juiz não deu o pênalti, mas no VAR ele confirma aí que realmente Samuel Lino toma um tranco ali um tostão ali na coxa. E aí a marcação do pênalti. Aí o Arrascaeta pegou com todo carinho, com toda tranquilidade, aí jogar na bochecha da rede para marcar aí o segundo gol do Mengão no jogo. Entrou muito bem também o Arrasca na partida, deu mais dinamicismo ali ao meio de campo do Flamengo. Mas o Carrascal fez um bom primeiro tempo também. Estava na função, acabou saindo para entrar o Arrasca. E agora o gol do Luiz Araújo, a assistência do Samuel Lino, triangulação ali do Arrascaeta com o Lino. O Lino só rola e o Luiz Araújo faz aí o terceiro gol, 3-0 Mengão. Uma boa vantagem. Deixa eu parar o vídeo aqui para a gente já soltar o vídeo da coletiva do Mengão. Ah, peraí, tem esse lance final aqui, ó. O Pedro tentando também fazer uma tentativa, botou ali no Samuel Lino, mudou o goleiro, fez o mais difícil, mas chutou para fora. Aí os melhores momentos aí, então, desse jogo de ontem, entre Flamengo e Madureira, Flamengo conseguindo aí essa vantagem aí, né? Conseguindo, então, uma vantagem para a segunda partida e vai utilizar essa semana agora de preparação, uma semana aí de preparação aí focada nesse jogo contra o Lanús, é o jogo do retorno, o jogo da volta, né? O Flamengo que vai tentar aí, de toda forma, conseguir uma vitória para reverter o placar. O Flamengo perdeu o primeiro jogo na Argentina, o Filipe Luís vai ter aí um trabalho nessa semana
específica e focada nesse jogo. E vamos ver o que o Filipe Luís arruma para o Flamengo tentar reverter esse placar. É um placar magro, o Lanús ganhou esse jogo na Argentina por 1-0 apenas, então é um placar que dá para reverter. Então eu acredito que o Filipe Luís vai fazer um trabalho aí voltado aí para tentar reverter essa partida no Maracanã. O jogo é na quinta-feira, às 9h30 da noite. E a gente vai trazer detalhes ao longo dessa semana dessa preparação do Flamengo para esse jogo. Mas agora vamos aí acompanhar a entrevista do Filipe Luís para que a gente possa ver aí o que o treinador falou após a vitória de ontem. Eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário. Eu estou com o Vinícius. O Flamengo, estamos com o Vinícius. Tenho um carinho, uma admiração gigante por ele. E eu estou com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que, como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta, não, racismo é fácil. Usar pulseira, antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. Difícil é punir. Então, que se ele fez, que ele pague. Que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta do companheiro de vocês, isolado, do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil, e eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção, e todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez... E com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e em meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem. Vocês, o pessoal que está aqui, me conhecem bem. Mas tudo bem. Eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente. Vamos lá. Felipe, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Eu queria falar um pouco sobre o Paquetá e o encaixe dele no time. Desde no início você pensava muito claramente ele como meia-direita, depois foi adaptando o time, criou um triângulo de meio em alguns jogos para ter ele de médio ali, um pouco à frente do volante, marcando como volante.
E isso traz algumas coisas para ele, para o time, de tabela, de infiltração, mas acaba tirando ele do bloco de defesa do time adversário. E ele acha ótimos passes, só que acaba que o passe não vai para o Paquetá dentro do bloco, trabalhando espaço curto, como ele tem essa qualidade. A tua intenção é manter ele mais fora do bloco no futuro, quando ele tiver com a confiança adquirida? Ou isso é um momento assim de transição para você colocar ele mais dentro do bloco, onde ele pode, na minha opinião, fazer mais diferença? Não, meu pensamento é usar ele na frente, realmente. Na meia direita ou na meia esquerda. Ele jogou naquele nosso 3-5-2 contra o Botafogo, ele jogou podendo ganhar essa altura, ter essa liberdade de chegar na área, de finalizar, mas, como você bem falou, marcando como volante. Os volantes da minha equipe têm funções muito específicas, são muitos detalhes e são... talvez seja onde eu diria que é o coração do time, né? Então, é difícil para um menino que fazia tempo que não jogava aí, ou jogou até poucos jogos de volante, ter todo esse conteúdo rápido e estar no mesmo nível que os outros. Mesmo assim, ele tem tanta qualidade que ele consegue gerar situações positivas para a equipe. Perdemos o que ele tem de melhor para mim, que é essa chegada na área, essa triangulação que ele consegue achar os atacantes e também finalizar bem no gol, porque é um jogador que tem gol. Mas como são tantos jogos durante o ano, ele vai jogar em várias posições do meio, e é importante que ele saiba fazer todas, né? Então, sobre esse jogo agora, tentei ele colocar de novo na frente, só que defendendo como volante, então ele ainda tem essa tendência a descer, buscar a bola no pé, e eu quero que ele tenha essa chegada na área, como você bem citou, porque é um jogador determinante lá na frente. Felipe, aqui Luiz Assado GE. O Arrascaeta chegou a 100 gols hoje pelo Flamengo. Queria te perguntar a importância desse jogador para você na sua trajetória no Flamengo e também quando você espera ter o Arrascaeta naquele 100%, né, que a gente teve ao longo do ano passado, mas quando você espera ter ele 100% fisicamente? O Arrasca, hoje para mim, ele é para mim não, para o torcedor, ele é um ídolo, ele é uma lenda. Ele se tornou eterno no Flamengo pela história, pela ambição pela história que ele fez, pela ambição que ele tem. E é uma marca importante, 100 gols, e muitos deles 1-0, muitos deles o gol importante, o gol decisivo. Então é um jogador muito importante. Sobre a forma dele, 100%, eu acredito que vai estar quando a equipe tiver 100%. E essa é a minha responsabilidade. Sobre quando a equipe não está 100%, é o treinador que tem que fazer ela ficar. A partir do momento que a equipe começar a melhorar, o Arrasca também vai evoluir junto com a equipe. Felipe, Roque, coluna do Fla. Você acabou de falar sobre responsabilidade, era justamente isso que eu ia te perguntar. No primeiro tempo, o Flamengo foi muito abaixo, assim como algumas outras partidas, a própria do Lanús. Você fala muito sobre a sua responsabilidade em fazer esse time jogar. Até que ponto vai a sua responsabilidade em fazer esse time jogar e até que ponto tem a responsabilidade dos jogadores dentro de campo, né, em executar a sua solicitação? Eu queria entender como é que funciona essas responsabilidades divididas dentro do grupo. Difícil dar uma porcentagem. Mas quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, com responsabilidade do treinador. Seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. E não tenha nenhuma dúvida que não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer voltar esse time, fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Eu sei o caminho, sei o que fazer, mas tudo é um processo, e eu vejo muito mais hoje uma parte talvez mental mesmo, de confiança, de ansiedade, de jogadores acelerados, ou mesmo, por exemplo, bolas que dá para jogar ou arriscando um pouco menos para não errar, e isso faz com que o time não tenha bola, e todas as peças elas vão caindo e faz com que o time piore a performance. Isso, sem dúvida, acontece durante esse processo de perda de confiança, porque realmente a cobrança é muito grande. Foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Sim. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar
no nível deles e que eles recuperem a confiança. Esse é o meu trabalho. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, quero te perguntar sobre o jogo de quinta-feira agora contra o Lanús, né? O Flamengo saiu atrás no placar no jogo de ida e, como você bem falou, jogando bem abaixo. Eu quero saber o que te preocupa mais para esse jogo de quinta-feira? Esse placar, que querendo ou não, já começa 1-0 no time argentino, que é famoso quando tem a vantagem pela retranca, pela cera, enfim, por tudo que envolve os clubes geralmente, ou a forma em que seu time jogou no jogo de ida, jogando bem abaixo, como você falou, contra uma equipe que não é uma equipe boba, é o campeão da Sul-Americana. Quero saber o que te preocupa mais, esse placar que você precisa reverter ou a forma em que seu time entrou na última quinta-feira? Obrigado. Que, como você bem falou, é um campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar, e que lembra muito o jogo, foi muito parecido contra o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastantes coisas similares, e esse jogo incomodou a gente, né? Então, não é preocupação, senão trabalho. Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu vou pausar aqui a coletiva está um pouquinho extensa, essa coletiva do Felipe Luiz, mas eu já deixo aqui os agradecimentos e os créditos à Flamengo TV, tanto das imagens dessa coletiva, como dos melhores momentos que a gente transmitiu aqui. Vou fechar aqui com essas 4 primeiras perguntas e com essa introdução inicial que o Felipe Luiz fez na coletiva. Primeiro, ele abre essa coletiva falando, tentando esclarecer uma situação de fala que ele teve na última coletiva contra o Lanús a respeito do caso do Vinícius Júnior. Ele abre essa coletiva tentando se defender da forma como ele foi interpretado e da forma como ele falou na última coletiva, né? Depois, ali na segunda pergunta, vem a pergunta do falso 9, falando do posicionamento do Paquetá. Felipe Luiz disse que quer usar o Paquetá como meia esquerda ou meia direita, né? A ideia dele é colocar o Paquetá mais à frente, atuando como meia de ligação mesmo. Depois vem a pergunta do Arrascaeta, onde a Luísa Sá, do Globo Esporte, faz essa pergunta, porque o Arrascaeta ontem fez o seu 100º gol, e ela pergunta para ele justamente isso, o que ele acha desse ídolo, né? E aí o Felipe Luiz deixa claro que realmente é um ídolo da torcida, é um cara que se entrega, é um cara que está sempre buscando algo a mais. Depois vem a pergunta ali sobre responsabilidades, e por fim, essa pergunta aí do Gabriel Orfan, do Paparazzo Rubro-Negro, falando da preparação do jogo de quinta-feira. Felipe Luiz disse que realmente o Flamengo tem tudo para reverter a partida, é um resultado que dá para ser revertido no Maracanã, 1-0, a vitória do Lanús lá na Argentina, e eu acredito que o trabalho vai ser feito pelo treinador do Flamengo nessa semana para que consiga reverter esse placar. É isso, nação. Já peço para que você comente aqui no vídeo o que você achou aí das palavras do Felipe Luiz, dessa tentativa de esclarecimento dele aí com relação ao caso Vinícius Júnior, a declaração dele do Vinícius Júnior, e peço para que você comente aqui também o que você acha, se dá ou não dá para o Flamengo reverter esse placar de quinta-feira no segundo jogo, no jogo de retorno, no jogo da volta, no Maracanã contra o Lanús. É isso aí, nação. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos. Saudações do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Aqui é Mengão 24 horas por dia. Valeu, nação. Tamo junto sempre. Um abraço.